luz do Senhor. Meu povo amado no Senhor Jesus Cristo, paz. Sou eu, Padre Ciril, e convido você para juntos procurarmos conhecer melhor a Sagrada Escritura nesses passos bíblicos. Sem sombra de dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus no tempo de crise, de tristeza e de escuridão. No entanto, ninguém viu em canto nenhum da Bíblia a assinatura de Deus. A Bíblia nasceu sem nome e sem rótulo. Nos vídeos passados vimos que a Bíblia surgiu da terra, da vida do povo de Israel que vivia no crescente fértil. A Bíblia nasceu da vontade do povo em ser fiel a Deus e a si mesmo. Quem escreveu a Bíblia foram homens e mulheres como nós. Foram eles que escreveram nos papiros e nos pergaminhos o que estava no seu coração. Eram pessoas que faziam parte de um povo em formação coletiva, onde a formação em Deus, a fé em Deus, o amor aos próximos e a prática da justiça deveriam ser o eixo da vida. Muitas vezes eles não tinham consciência de estar falando ou escrevendo a palavra de Deus. Eles falavam e debatiam para instruir seus irmãos, para criticar os abusos, para denunciar os desvios, para lembrar o passado e apontar os novos rumos. A maioria deles nem sabia escrever, só sabiam falar e animar a fé do povo através do seu próprio testemunho. As palavras destes sábios foram transmitidas oralmente, de boca em boca, de casa em casa, durante muitos séculos. Isto é a tradição oral, a Bíblia antes da Bíblia. Só bem mais tarde, outras pessoas decidiram registrá-las por escrito. Neste registro se elabora mais de 2000 anos da caminhada do povo de Deus. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Nunca foi uma única pessoa que escreveu. Era o povo, o coletivo, a gente de todas as classes, os convertidos pela ação de Deus, homens e mulheres, jovens e anciãos, pais e mães de família, agricultores e pescadores, operários e comandantes, gente alfabetizada e contadores de história, gente nômade, gente doméstica, estrangeiros e cidadãos, pagãos e religiosos, sacerdotes e profetas, reis e pastores, apóstolos e evangelistas e tantos outros que maravilhosamente contribuíram à formação dos textos da Bíblia Sagrada. A palavra falada ou escrita de todos estes homens e mulheres ajudaram muito no sentido de formar e organizar o povo de Deus. Mas é claro que a formação do povo, a animação da fé e a construção da identidade, tudo isso não se fez em 2 ou 3 dias. Foi um processo que durou por muitos séculos. Assim, o próprio povo descobriu dentro da transmissão das palavras de grande ensinamento a vontade de Deus, a presença real da sua palavra santa. Foi Deus que estava trabalhando e inspirando desde o começo, mas o povo descobriu isso só no fim. Deus iluminou todos aqueles que escreveram os textos bíblicos na descoberta do seu projeto de liberdade e de vida, de amor e de serviço. O ser e o agir de Deus foram sendo descobertos aos poucos, até a revelação total que se deu com Jesus Cristo. Jesus é o revelador do projeto de Deus,
é o narrador da vontade do Pai Criador. Portanto, o autor da Bíblia pode ser unicamente o Deus Criador, cujo sopro divino moveu o coração das pessoas a agir, a falar, a escrever e a documentar a Bíblia. Assim, a Bíblia é o resultado final de uma longa caminhada. É o fruto, ao mesmo tempo, do céu e da terra, da ação de Deus que quer o bem dos homens e do esforço dos homens que querem conhecer a vontade de Deus. É a palavra do Deus do povo e do povo de Deus. O apóstolo Paulo sintetiza este pensamento na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. As coisas do passado aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, para nós que estamos vivendo neste fim dos tempos. Vamos conhecer os idiomas da Bíblia? Não há texto sem seu contexto e seu pretexto. Cada contexto tem seu idioma próprio. Sabemos bem que a Bíblia é uma mini biblioteca de vários livros. Ela é inspirada por Deus, que contém uma lista dos livros inspirados, os escritos que foram reconhecidos por todos, como sendo a expressão da sua fé verdadeira, das suas convicções, da sua história, das suas leis, do seu culto divino, dos seus cantos, da sua missão e da sua convicção, vocação. Tais escritos sagrados foram lidos, relidos nas reuniões e nas celebrações do povo. Assim, os livros aprovados desta lista, que se chama livros canônicos, foram adquirindo aos poucos uma grande autoridade. Os escritos eram o patrimônio sagrado do povo, porque lhe revelaram a vontade de Deus. Desta maneira, a Bíblia é a escritura sagrada com sua longa tradição. O povo dizia, 1 Macabeus capítulo 12, versículo 9, nós temos o apoio dos livros sagrados que estão em nossas mãos. E este povo usou os livros sagrados para ter força e coragem na luta contra o mal. Originalmente, a Bíblia não foi escrita num único idioma, mas em 3 idiomas diferentes. Ela tem a maior parte do seu Antigo Testamento que foi escrita em hebraico. Só uma parte bem pequena foi escrita em aramaico. Por sua vez, o Antigo Testamento foi escrito totalmente em grego. Assim, no tempo de Jesus, o povo da Palestina falava o aramaico em casa, usava o hebraico na leitura da Bíblia na sinagoga e o grego no comércio e na política. Agora vamos conhecer as versões e as traduções da Bíblia. A palavra versão quer dizer o outro modo de formular o texto no mesmo idioma. A versão da Bíblia católica e da Bíblia protestante. A palavra tradução quer dizer exprimir o texto de um idioma para o outro, considerando a especificidade de cada idioma com sua cultura única. No século III a.C., um grupo de pessoas resolveu traduzir o Antigo Testamento do hebraico para grego. Esta foi a primeira tradução da Bíblia. Esta tradução grega é chamada Septuaginta, ou 70. Na época da Septuaginta, o cânon, isto é, a lista oficial dos livros sagrados da Bíblia, ficou mais comprida do que a lista dos livros da Bíblia hebraica. Há 7 livros a mais na edição da Septuaginta. Estes 7 livros são chamados deuterocanônicos, isto é, os livros da segunda lista. No 4 séculos depois de Cristo, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia
foram traduzidos do grego para o latim por São Jerônimo. Esta tradução é chamada Vulgata, que foi oficializada pelo Concílio de Trento e foi publicada como a Nova Vulgata depois do Concílio Vaticano II. As traduções da Bíblia inteira em língua moderna começaram a surgir somente no século XVIII. Assim, a primeira tradução da Bíblia completa em português foi feita pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo no ano 1790. No entanto, a primeira edição brasileira saiu somente no ano de 1864. Só depois do Concílio Vaticano II, a leitura bíblica começou a crescer no idioma do povo. A classificação da Bíblia. O termo Bíblia vem do grego, que quer dizer os livros. Bíblia é uma coleção de vários livros. A palavra Bíblia, referindo-se à Sagrada Escritura, é muito usada comumente entre as religiões diferentes. Por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, o pentecostalismo, o espiritismo, etc. Todas estas e outras denominações têm a Bíblia como livro sagrado. Nesse sentido, Bíblia não é a propriedade única dos cristãos. Ela é um livro comum para todos aqueles que querem seguir a palavra de Deus. Aqui, em nosso estudo bíblico, vamos optar por um método concreto. Geralmente, a Bíblia pode ser classificada como Bíblia judaica e Bíblia cristã. Em seguida, dentro do cristianismo, a Bíblia é diversificada como Bíblia na versão católica, na versão protestante ou versão evangélica. Existem várias versões da Bíblia em cada classificação. Por exemplo, Bíblia pastoral, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do peregrino, Bíblia sagrada como edição, Ave Maria, Aparecida, etc. São diferentes versões da mesma Bíblia católica. A Bíblia foi longamente preparada e gerada. Em relação à constituição dos livros dentro da Bíblia Sagrada, existem diferenças marcantes entre a Bíblia judaica, a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa e a Bíblia protestante. Na antiguidade, os livros foram escritos em papiros e depois em pergaminhos e foram enrolados e conservados nas urnas de barro. Cada rolo possuía uma coleção de vários livros bíblicos. Por exemplo, o Pentateuco, que quer dizer os 5 rolos. São os 5 primeiros livros com autoria de Moisés. No primeiro momento, vamos entender a formação da Bíblia judaica. O cânon judaico, isto é, a lista oficial do judaísmo, contém 24 livros com sua abreviatura TNQ, pronunciada como Tanakh. Isto é, o conjunto de livros em 3 grandes partes. A letra T significa a Torá, lei, Pentateuco, uma coleção de 5 rolos. A letra N significa Neviim, os profetas, uma coleção de 8 rolos. E por fim, a letra K significa Ketuvim, os escritos sapienciais, uma coleção de 11 rolos. Para conferir isso, vamos ler Evangelho de Lucas, último capítulo, capítulo 24, versículo 27 e 44. O que diz versículo 27? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus
explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Versículo 44 do mesmo capítulo, Jesus disse: são estas as palavras que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui nós podemos anotar 3 categorias dos livros. A lei de Moisés é Pentateuco de 5 livros. E os profetas, de menores e maiores, mais 12 livros tem na Bíblia. E o Salmo, que entra nos escritos sapienciais. Então Jesus explica 3 categorias de toda a Bíblia judaica. É óbvio que não tem o Novo Testamento na Bíblia judaica, porque a revelação plena de Jesus, o Novo Testamento, é exclusivo do cristianismo. No segundo momento, vamos entender a formação da Bíblia cristã. A Bíblia cristã assumiria o acervo do Antigo Testamento grego, Septuaginta ao todo, os livros segundo a listagem judaica, junto com os livros deuterocanônicos. Além disso, os livros do Novo Testamento integralmente somariam mais a lista da Bíblia cristã. Com isso, o cânon do cristianismo é muito mais amplo que o do judaísmo. Podemos esclarecer agora a particularidade da Bíblia cristã. A Bíblia católica, seguindo o exemplo dos apóstolos, a Igreja Católica ficou com o cânon amplo da tradução grega Septuaginta, isto é, 46 livros do Antigo Testamento, juntando universalmente com 27 livros do Novo Testamento. Portanto, a Bíblia Católica contém 73 livros ao todo. A Bíblia Protestante, seguindo o cânon restrito, isto é, eliminando a Bíblia grega do Egito e preferindo a listagem da Bíblia hebraica da Palestina Antiga, a Bíblia Protestante conta atualmente 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ao todo, tem somente 66 livros na Bíblia Protestante. Por que o número total dos livros da Bíblia Protestante é 66, enquanto o da Católica é 73? Porque a Bíblia Protestante, seguindo o cânon restrito, rejeita alguns livros. Os livros, por exemplo, Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus e algumas partes do livro de Daniel e algumas partes do livro de Esther estão ausentes na Bíblia Protestante. Até a Idade Média, não existia a divisão dos livros bíblicos em capítulos e versículos. A Bíblia foi lida como narrativa contínua e o leitor a sabia praticamente de cor, e as passagens eram identificadas pelas palavras iniciais. No século XIII, a divisão em capítulos foi introduzida por um cardeal inglês, Stephen Langton, foi arcebispo católico de Canterbury, na Inglaterra. E no século XVI, a divisão em versículos foi feita por Robert Estienne, um francês, foi católico e depois tornou-se protestante. Para compreender as diferentes partes da Bíblia, manuseando os textos sem dificuldade, é necessário ter alguma familiaridade. Para isso, recomendamos os seguintes exercícios.
Procure saber quais são as distinções em relação à Bíblia, baseando-se na prática das religiões, das seitas, das denominações. A Bíblia judaica, a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, etc. Depois, veja quais foram as traduções da Bíblia. A Bíblia foi traduzida do grego, do hebraico, do latim, do francês, do alemão, do inglês, etc. Depois, procure conhecer as diversas versões da Bíblia. Na mesma língua portuguesa, existem as diferentes versões da Bíblia. Por exemplo, na versão católica, a Bíblia pastoral, a Bíblia de Nova Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia da edição pastoral Ave Maria, etc. Do mesmo modo, veja quais são as edições e as editoras da Bíblia. Edição pastoral, edição ecumênica, edição CNBB, editora Ave Maria, Paulus, Paulinas, Vozes, Loyola, etc. Depois, conheça as categorias dos livros dentro da Bíblia. Os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas, etc. Depois, aprenda também a citar ou codificar os textos bíblicos com as abreviaturas apropriadas, utilizando as siglas oficialmente reconhecidas, as vírgulas, os hífens, etc. Geralmente, a vírgula separa capítulo de versículo. O ponto e vírgula separa capítulos e livros bíblicos. O ponto separa versículo de versículo. O hífen indica a sequência de capítulos ou de versículos. Neste vídeo, conhecemos os tópicos como quem é o autor da Bíblia, quais são os idiomas da Bíblia, como distinguir as diferentes Bíblias. No próximo vídeo, vamos conhecer um pouco das categorias dos livros bíblicos, o modo de ler a Bíblia, o método de estudar e interpretar os textos bíblicos. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal e saiba mais sobre a Bíblia. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom.